Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre paralelismo entre planos, é o conteúdo da aula 19. Eu gostaria já de deixar um disclaimer aqui sobre a qualidade desse microfone. Eu não vou ficar editando mais até eu comprar um microfone novo, então esse som vai ficar feio assim mesmo. Me desculpem, mas é a qualidade do microfone que eu tenho e a edição toma um pouco de tempo, não vou fazer isso agora. Então, nesse início, eu vou mostrar para vocês aqui o módulo e vou passar rapidamente sobre todas as proposições, sobre as definições que tem no material e depois a gente vai discutir um pouquinho a proposição 1. Isso vai ser o primeiro vídeo dessa semana. Então, logo de início, ele fala que dois planos são paralelos se eles não se intersectam. Certo? Aqui a gente precisa colocar as coisas em pratos limpos, né? Então a gente precisa de uma definição precisa. Então é isso. A interseção entre eles é o conjunto vazio, certo? Não tem nenhum ponto pertence aos dois, né? Aos dois planos. Nessas condições, que são equivalentes, a gente diz que os planos são paralelos. Proposição 1 dá uma condição para que você identifique o paralelismo entre dois planos. A proposição provavelmente é a mais importante da sessão, ela vai ser utilizada aí em diversos exercícios. Então, se um plano é paralelo a duas retas concorrentes de outro plano, então esses planos são paralelos, certo? E é isso que ele argumenta aqui, utilizando uma prova por contradição. E aqui é bacana, esse tipo de argumento é importante vocês fazerem, olha só. Ele está falando, está mostrando por que é importante a hipótese na proposição de serem concorrentes. As duas retas têm que ser concorrentes. Se você tirar concorrentes da hipótese, o teorema não vale, a proposição 1 não vale mais. Quer dizer, ele está mostrando aqui um exemplo de planos secantes, em que R e S são paralelas a alfa, mas alfa não é paralelo a beta. Os planos não são paralelos, né? Por que isso é possível e não contradiz a proposição? Porque R e S são retas de beta, mas não são concorrentes, elas são paralelas entre si. Tá. A segunda proposição ainda trata de paralelismo, ela é essencialmente uma versão do quinto postulado para planos. Ela diz o seguinte: por um ponto fora de um plano, passa um único plano paralelo ao plano dado. Então você tem um plano e um ponto fora dele, certo? Existe um único plano paralelo a esse plano aqui, que passa pelo ponto dado. Então essa é a prova, a justificativa mais longa, dividida em duas partes, né? Uma é mostrar a existência, simplesmente construindo o plano a partir de duas retas concorrentes pelo ponto dado, e depois mostrar a unicidade. Então essa figura esquisita aqui justamente está supondo que você tem dois planos para chegar a uma contradição. Então fala assim, supor que tem dois planos leva a uma contradição, leva a uma coisa errada, assim. Então, quer dizer, não podem ter dois planos, só tem um. E agora ainda tratando de paralelismo, né, nas proposições 3 e 4, ele faz resultados que são bastante intuitivos, vocês vão ler aí, não vou ficar gastando muita energia com isso não, e que eu tenho certeza que vocês não conseguem entender. A proposição 4 ele não faz a prova, acho que vale a pena você fazer como exercício, botar lá no nosso grupo de WhatsApp e discutir com a turma, ver se alguém se todo mundo consegue entender a sua prova com clareza. Acho que, ou faz um vídeo como esse aqui, acho que seria muito bacana. A proposição 5 muda um pouco o assunto. Ele começa a falar, ele lembra de que são retas reversas. Lembra? Retas reversas são retas que não existe um plano que contém as duas. Então nessa situação a gente diz que as retas são reversas. Desculpa, telefone tocando. Não pretendo editar isso aqui, senão não termino nunca. Mas o que ele fala sobre retas reversas? Que existem planos, dadas duas retas reversas R e S, existem planos paralelos que um contém R e o outro contém S, né? Então isso é muito útil
eu observo isso aqui é um erro muito comum. O nosso objetivo agora é mostrar que duas retas reversas estão contidas em planos paralelos, mas a recíproca não é verdadeira, certo? Quer dizer, duas retas que estão contidas em planos paralelos não necessariamente são reversas. Isso às vezes os alunos escrevem nas avaliações e tá muito mal, né? Quer dizer, se tem dois planos paralelos, você pode ter retas paralelas neles também, certo? Elas certamente não se intersectam se você tem uma reta num plano e uma outra reta num plano paralelo àquele dado. Agora, então elas certamente não se intersectam, mas retas no espaço que não se intersectam podem ser paralelas ou reversas. Aí agora ele começa a falar de questões métricas, tá vendo? Ó, a proposição 6 fala assim: se você tem os segmentos de retas paralelas localizadas entre planos paralelos, são congruentes. Uma figura que você pode ajudar a orientar isso é essa aqui, ó. Está falando o seguinte: considera dois planos alfa e beta paralelos, uma reta R, e aí agora pega dois pontos A e B no plano alfa. Tá, traça uma paralela R por A. Intersecta lá em cima o plano beta no ponto A'. Uma paralela a R por B. Intersecta o plano beta em B'. Chama B' esse cara aqui. Então, ele justifica que esse conjunto aqui, claro que esses 4 pontos são coplanares, porque as retas A' e B' são paralelas. Então, como esse cara aqui é paralelo, eles são paralelos, e esses aqui também são paralelos, né, porque estão em planos paralelos, eles são coplanares e não se intersectam, né? Então isso aqui é um paralelogramo. Bem, se é um paralelogramo, então os lados opostos são congruentes, né? Então o cara aqui tem o mesmo comprimento que esse. Ele está falando, tá, mas então se você pegar qualquer reta paralela a R, o segmento delimitado por alfa e beta tem o mesmo comprimento, certo? Isso vai ser útil quando a gente falar de prismas, que já começa a aparecer aqui. Aí aqui, ó, agora ele não está falando mais desses comprimentos, né, dessas arestas aqui não. Agora ele está falando que se você constrói um polígono aqui e pega um polígono correspondente lá em cima, tomando paralelas, né, por cada um dos vértices aqui e marcando a interseção dessas paralelas com o plano beta, esse polígono formado aqui é congruente com aquele. Isso é uma prova bastante delicada e bacana, assim, uma prova que acho que é muito, muito importante, assim, para o seu conhecimento de geometria. Depois segue, mas não importa tanto não, com o que vem depois não. Vamos focar aqui agora na proposição 1. Então, se um plano é paralelo a duas retas concorrentes de outro plano, esses dois planos são paralelos. Então, vamos passar para o quadro negro. E eu vou tentar explicar isso aqui. Lembro que a prova realmente está feita lá no material, está bem feita, está tudo certo, tudo que está lá está certinho. O que estou fazendo aqui é basicamente tentar explicar o que está lá. Então, a figura que você imagina é isso aqui, né? Você tem alfa e beta, dois planos, R contido em beta, então vamos tirar os dados, né? Olha, R está contido em beta e R é paralelo a alfa. S está contido em beta e S é paralelo a alfa. Além disso, ele está falando que as retas são concorrentes, essa parte é importante. Então, R interseção S, ele está falando que é um ponto A, não é vazio, quer dizer, eles são concorrentes. Isso é a parte que é importante para aquele contra-exemplo que ele mostrou lá na figura, como falei, né, já nesse vídeo. E ele diz que, dadas essas condições aqui, isso aqui é só um esquema, gente, não acho que vocês devam escrever assim nas avaliações, por exemplo, ou na sala de aula para os seus alunos. Eu estou tratando com formação de professores. Espero que vocês são um pouco mais maduros do que os alunos de vocês serão. Então, alfa e beta são paralelos. É isso que você quer concluir. Então, só para a gente ter um esquema na cabeça. As posições relativas de dois planos, desculpem a letra feia, mas aqui eu não quero que o vídeo fique muito longo. São três, né? Dois planos, eles podem ser iguais, eles podem ser secantes, ou eles podem ser paralelos, certo? Então, o que a gente quer aqui é basicamente mostrar que, então vamos lá, alfa e beta podem ser iguais?
Não podem ser iguais, dadas as condições, não posso supor nada além do que já está dado no enunciado. Eles não podem ser iguais porque a reta R está contida em beta, mas não está contida em alfa. Então, não são iguais. Certo? Tem pontos em beta que não são pontos de alfa. Então, eles são iguais quando eles têm exatamente os mesmos pontos. Eles são secantes? Então, agora a gente vai passar a justificar, quero dizer que eles não são secantes. Aí, no final, se eu conseguir garantir essa parte que a gente ainda não fez, eu vou falar, bem, eles não são iguais, também não são secantes, então eles têm que ser paralelos e pronto. Então, se nessas condições aqui a gente garante que eles não são iguais nem secantes, então a gente já garantiu que eles são paralelos, porque não tem outra opção, certo? São sempre, essas aqui são as únicas posições relativas de dois planos. Aliás, justificar isso aqui é um negócio bacana, e eu recomendo. Então vamos passar lá para outra parte. Então a figura, vamos supor que alfa e beta são secantes. Seja T a reta de interseção de alfa e beta. Então a minha afirmação agora é que, então, R é paralela a T. Por que R é paralela a T? Bem, R e T são coplanares, porque ambas estão no plano beta. Mas R não intersecta T, embora a figura aqui pareça que sim. R não pode intersectar T, porque se R intersecta T, ela intersecta a alfa, mas R é paralela a alfa, por hipótese. Então, R é paralela a T. Do mesmo jeito, S é paralela a T, porque são coplanares, ambas retas estão no plano beta. E S não pode intersectar T também, porque se intersectar T, intersecta a alfa. Mas S é paralela a alfa, então S não pode intersectar alfa. Tá, então dessas duas condições aqui, a gente chega numa contradição. Por que uma contradição? Porque, dada uma reta e um ponto fora dela, existe uma única paralela a T por A. Mas tanto R quanto S são paralelas a T. Então R teria que ser igual a S, o que também é uma contradição, porque está dizendo que elas são concorrentes. Então isso aqui é uma contradição. Isso aqui leva a uma contradição. E daí? Falei, caramba, que estranho, leva uma contradição. Você queria mostrar que os planos são paralelos, agora você chega numa contradição. Bem, o que a gente supôs aqui? Que alfa e beta eram secantes. Então, supor que alfa e beta são secantes leva a uma contradição. Então, aqui eu não preciso mais me preocupar com essa parte aqui que estava pendente, né? Não está mais pendente. A gente já mostrou que eles não são secantes. Por quê? Se eles forem secantes, leva a uma contradição. Então, pronto. Então, alfa e beta tem que ser paralelos. Bem, sobre a proposição 1 e essa breve apresentação da aula, é isso que eu queria dizer.